Então, nós passamos a palavra para o nosso irmão, que ele fará o estudo da noite de hoje. Obrigado. Eu vou até que hora? Isso. Eu vou até que hora? Você vai até 15 para. Obrigado. Nós já está ligado. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Desejamos sinceramente que a paz do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo se faça nesse ambiente em nossos corações. Então, queridos amigos, eu venho do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o GEBEM, que fica na Estrada dos Bandeirantes, 20.096, no Largo da Vaz Pequena. Trago da casa e de todos os trabalhadores de lá, um abraço para todos vocês. E é sempre renovada a satisfação estar aqui nessa casa, né? Casa com a irmã, em que o patrono dessa casa, né, o grande mentor, também é da nossa casa. Nossa casa tem como patrono Bezerra de Menezes, professor Eurífio Bassanufo, mas da equipe deles, quem dirige realmente a casa é o doutor Miguel Couto, né? Então, a gente provavelmente somos do mesmo grupo que saímos lá das dificuldades, tirada por essa equipe aí, que já trabalha com Jesus há alguns séculos, né? Tanto Bassanufo como Bezerra são amigos de Jesus. Bassanufo, pelo que a história conta, bem antes de Jesus estar na Terra. Bezerra parece que é a partir daquele momento que ele sobe no sicômoro para ver Jesus. Jesus desce daí, Zaqueu, que eu quero falar com você, né? Então todos eles já deram a vida por Jesus 2 vezes, também a história conta, né? Então essas almas já redimidas, a quem devemos tanto, muito obrigado, amigos queridos, por esses polos de socorro que eles espalham no planeta para nos atender. Então, nós temos a firme convicção, né? Graças a Deus, somos cristãos há muitos séculos. Ninguém chegou ao Espiritismo que já não esteja no cristianismo há muito tempo. Mas só agora vimos ter a oportunidade de perceber Jesus como mestre, modelo e guia. Não mais como um mito, e não mais como um artigo religioso, né? Como um recurso de tanger as pessoas da forma que era necessário em outras épocas, pois que estamos numa escala evolutiva, né, como vemos lá nas questões de 100 a 113 do Livro dos Espíritos, que é onde nós vamos tirar o nosso tema hoje, que a gente vai passando de um degrau para o outro até chegar à angelitude. Mas é tão distante a angelitude, ela encerra qualidades tão perfeitas, que eu, sinceramente, ainda não me preocupo com ela. Eu estou um pouco preocupado com esse Enem que a gente vai fazer aí para planeta de regeneração. E eu desejo, o meu sonho de consumo é um planeta de todos, né? Onde o espírito que chega ali, ele já conseguiu sublimar os 5 sentidos. Ele já não precisa mais de um corpo físico, com estômago, com essas características todas. E o corpo físico, que são 4 classes, né, que você vai ver lá na escala espírita, questões de 100 a 113, que tem na segunda ordem. E você vai ver que o que chegou agora no mundo ditoso, tá? Ele já não tem mais corpo físico, já não precisa de nada disso. Tudo é feito com a mente, tá? Esse é meu sonho de consumo mais imediato. Porque a angelitude está tão distante, né, que a gente não tem nem referência sobre isso. Conhecemos alguns espíritos da segunda ordem que reencarnam conosco, citamos aqui alguns, né, os fundadores dessas casas, etc. Mas esses a gente tem assim um pouco mais, não temos como entender o que eles entendem, não, muito longe disso. Mas nós temos sim uma referência do quanto eles são bondosos, o quanto eles trocaram todos os nossos referenciais, do berço ao túmulo, do espírito criado simples e ignorante até o anjo. E é essa a única condição, meus irmãos, que nos leva a entender o Evangelho de Jesus. Enquanto eu não me ver como espírito, eu me refiro aos espíritos que são espíritas hoje, tá? Porque sabemos, nós podemos até dar uma passadinha, como tem lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem 5 classes de planeta. Nós estamos no segundo, fazendo o Enem para o terceiro, né? Então, é provável que todos nós que chegamos ao Espiritismo não tivemos como entender o Evangelho antes do Espiritismo. Senão a gente teria, ou pelo menos, se lemos, se entendemos, não vivenciamos. Senão nós não estaríamos, pelo menos eu, não estaria na condição como enquanto hoje, lutando contra defeitozinhos, dificuldadezinhos que já poderiam ter sido superados. Mas, Deus nosso Pai, né,
que é o Criador de todo o universo e todas as coisas, e que também delega a seus ministros, no caso é Jesus, né, um deles, um dos anjos, essa condição de criar escolas, grandes escolas, que é o planeta Terra ou qualquer outro planeta. E dentro dessas escolas, pequenos departamentos, que são as casas. Eu acredito que o primeiro departamento desse seja a família, depois as escolas, depois as religiões, etc., etc., onde nós vamos cursando, até percebermos que o simples fato de começarmos a ver, depois da vida, e perceber que não estamos vindo só do berço, que temos vida antes, e que somos integralmente responsáveis pelo nosso progresso. É tão claro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, né? Porque Deus quer que modeleis a vossa maleável argila, para que torneis artífice do vosso destino. Então está em nossas mãos. E como não é privilégio chegar no Espiritismo, porque não existe privilégio na lei de Deus, ela é igual para todos. Mas é uma condição que já podemos regozijar de termos chegado num ponto em que podemos nos percebermos como espíritos imortais e como tais, em condições de entender as leis morais que todos os homens de proa, faróis da humanidade, mandado pelo Cristo para a Terra, trouxe. Né? Segundo Leon Denis, no livro Depois da Morte, aliás, aquele livro que despertou Bassanufo para o Espiritismo, né? Ele começa lá no Krishna, diz que é o primeiro pré-reformador cristão que veio para a Terra. Cerca de 5.300 anos. Então, veja, há quantos séculos nós já temos maturidade para... Alguns de nós já tinham maturidade para receber os ensinos morais. Até que um dia esses ensinamentos foram sendo adquiridos, vivenciados por muitos, que chegou o momento que o mestre teve condições de vir à Terra. Para fechar todo esse corolário de informações que veio, vamos dizer assim, dedicado, né? Veio lá o Krishna, lá entre os hindus, um pouquinho mais tarde, Origens, Moisés, entre os judeus, depois Siddhartha Gautama, Confúcio. Bem mais tarde, 400 anos antes do Cristo, sai desse cunho e cai no cunho filosófico, vem Sócrates e outros tantos, né? Até que quando esse ensinamento fez efeito, o mestre veio à Terra trazer uma palavra que a Terra não conhecia, amor. E aí a gente começa a pensar, de todas essas séries que nós cursamos, né? De todas as matérias que nós cursamos nesse processo de aprendizado até chegar a anjo, o dia que nós nos formarmos, nós só vamos nos formar numa única matéria, todas elas desaguam numa única matéria. Transformar o sentimento no seu nível máximo, né, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, a lei de amor, né, no amor. O dia que amarmos, conheceremos todas as ciências, e só é possível amar em plenitude nesse nível aí. Então, por isso, nós podemos entender o que somos. Então, gente, o nosso tema vem do Livro dos Espíritos. Das obras básicas, é a mais básica dela. É escrita em 4 partes. Cada parte tem um livro de aprofundamento, né? E nosso tema hoje está na quarta parte, né? Que é das esperanças e consolações. E hoje é das penas e gozos terrestres, e nos foi oferecido as questões de 926 a 933. Né? E aí a gente vai, das penas, a gente está felicidade e infelicidades relativas. Né? Importante lembrar que nosso mestre teve a oportunidade de falar sobre isso aí, né? Quando ele foi questionado, né? Na verdade, a felicidade não é desse mundo, é tão antigo que está lá no Eclesiastes, lá no início do Velho Testamento. Então, há muitos séculos, desses sábios mandados para a Terra por Jesus, já nos falaram, gente, a felicidade não é aqui. Mas só que um dia será. Porque quando Jesus foi interrogado pelo romano, que o condenou lá sem achar crime, lavou as mãos, porque ele não achou, mas não tinha outra opção, né? Ele pergunta a Jesus 2 vezes, você é o rei dos judeus? Ele fala, não. Etc. Mais uma vez ele torna a perguntar, ele fala, para isso eu vim. Tá? Mas aí sobre a felicidade ele fala, mas o meu reino ainda não é deste mundo. Quer dizer, esse mundo é co-criado com ele, junto com Deus, nosso Pai,
Mas ele ainda, essa escola, como vimos, nós estamos cursando, ele está na segunda fase do que a codificação fez na escala dos planetas, né? Nós estamos no planeta de provas e expiações, no finalzinho, mas ainda em provas e expiações, né? Então, meus amigos, no Evangelho de João, o rico Evangelho de João, né? Os evangelhos, eles são considerados, os três outros, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos, ou seja, eles fazem uma sinopse do indivíduo Jesus. E João não. João, ele vai mais fundo, ele pega filosoficamente Jesus. Então, ele extrai o extrato moral de um anjo. Por quê? Porque aquele apóstolo, embora jovenzinho, João era um garoto, jovenzinho, quando Jesus o convidou, o irmão dele era um pouquinho mais velho, porque 2 irmãos eram apóstolos de Jesus, mas ele tinha de tal maneira afinidade com Jesus que os outros tinham até um certo ciúminho, tá? Quem quiser ver isso com clareza, o próprio João fala isso lá no último capítulo do seu Evangelho, 21. Quando Jesus vem quando nos evangelhos se registra a terceira vinda de Jesus entre os apóstolos. Ele veio outras vezes, mas entre os apóstolos ele veio 3 vezes. Quando acontece aquele milagre, entre aspas, da pesca que ele manda jogar. Então está lá no capítulo 21, ele dá uma aula a Pedro, né, sobre a questão da paciência com as suas ovelhas, etc, etc. Então o mestre, no Evangelho de João, esse é o filosófico, lá no capítulo 13, João começa a registra o começo da despedida de Jesus, dos apóstolos e daqueles que estavam na terra naquele momento, que tudo que ele falou naquela época é extensivo para hoje e para sempre, tá? Pois que é lei de amor que ele veio trazer. Então, no capítulo 13, ele começa com a Santa Ceia, em que ele dá uma daquelas aulas grandes que ele dava de humildade, né, que depois de conversar sobre eles, em que João mostra uma das afinidades, que ele está sentado ao lado do mestre, recosta a cabeça em seu ombro, né? Quem conhece aquele quadro de Santa Ceia, você vê lá que tem um jovenzinho, aquele é João, né? E Pedro pergunta a ele, João, você que tem tanta intimidade, pergunta a ele quem vai traí-lo, porque eu tinha acabado de falar que um deles ia traí-lo. Ele falou, aquele que eu rasgar o pão, molhar no vinho, Então, ficou claro ali que ele deu o pão para Judas, que era Judas que o iria trair. Mas o nosso tema, né, eu vim aí para a gente chegar no capítulo 14. O capítulo 14 é um daqueles capítulos riquíssimos de João. Tá? Aliás, não é só aí. O 15, né, no 15, é importante, porque o Consolador Prometido está no 14, 15 e 16. Né? E dali para frente vem a prisão de Jesus, a sua execução perversa, né? Vem os retornos que ele fez à terra, até o último registrado, que está lá no capítulo 21. E nesse capítulo 21, que é o último de João, o último versículo diz assim, só para a gente ter uma ideia do quanto nos devemos estudar o Evangelho. Se tudo que Jesus falou fosse transformado em livro, a terra não caberia. Tudo que ele falou e fez. E olha que a maioria de nós ainda não leu nenhum dos evangelhos todos, hein? São 4. É a mesma história, por 4 autores. Mas quem quiser ter uma visão mínima desse Espírito Jesus tirado da obra básica do cristianismo, que é a Bíblia, nós nos devemos, no mínimo, ler Mateus, né? Que é o apóstolo Levi, que é o mais sinótico deles, é o que fez a melhor sinopse sobre Jesus. Porque os outros 2, Marcos e Lucas, não conheceram Jesus. E João, por quê? Se você ler, no mínimo, Mateus e João, você pega a sinopse e o valor moral do anjo. Ah, mas é tão complicado. Não, é complicado para quem não conhece o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar é ler pelo menos 3 vezes e passar mais umas 4. Tá? Com atenção. Você já entendeu, já aprendeu como é que interpreta o Evangelho. Aí você pode ir lá, tranquilamente, entendeu? Que você consegue entender, pelo menos as parábolas são facílimas de entender. Mas no capítulo 14, nos primeiros versículos, quando ele fala, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu falaria para vocês. Está falando para os apóstolos, mas extensivo a nós. Logo em seguida, ele fala que está indo, vai preparar o caminho. Então aquele apóstolo que duvidou dele, quando ele voltou a primeira vez, fala assim, então mostra-nos o caminho. Para mim ele mostrou a procuração de governador do planeta. Ah, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não fala vai, vem. Por que vem? Porque é onde ele está, né? À direita do Pai.
Isso logo na frente da pergunta. E logo em seguida, outro apóstolo dele faz outra pergunta. Senhor, então mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus e basta. Ele fala, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e você não me conhece? Quem vê o Filho, vê o Pai. Que filho, gente? O Filho anjo. Por que ele é chamado de unigênito? Porque ele é o único anjo que botou corpo e viveu entre nós. Né? Então, quem vê um anjo, ele realmente se assemelha a Deus. Ele nunca vai chegar a Deus, porque Deus é o único, é o Criador de todas as coisas. Mas tanto que são eles os ministros de Deus, que com Deus gere todo o universo. Já pensaram nisso? Quando nós fazemos prece, você já imaginou, por exemplo, como é que é a posição de Deus diante de todo o universo, cercado por todos os anjos, e não temos a menor ideia de quantos, mas são muitos. Tem ideia do manancial inesgotável de luz, de amor, de tudo de bom que se possa imaginar? É esse colégio, o colégio angélico, dirigido por Deus, e eles dirigindo todos nós. Então, quando nós fazemos aquela prece sentida, aquela que às vezes rola até aquela lágrima que eu chamo de lágrima detergente, ela desce lavando a nossa consciência, a gente consegue drenar desse manancial inesgotável de luz e amor, uma réstea dessa luz que dá aquela sensação que todos nós já sentimos. Todos nós já sentimos isso aí. Então, meus amigos, depois que Filipe faz essa pergunta, aí vem, né, os versículos que o codificador extraiu para escrever, né, o capítulo 6, né, capítulo 15, 16, 17 e 26. No 15, 16 e 17, Jesus fala para os apóstolos, se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu vou, mas vou rogar ao Pai que ele envie outro Consolador, que é o Espírito e Verdade, ou Espírito Santo, depende da tradução que você leia na Bíblia, quanto a eles, quanto a nós não o entenderíamos, mas quanto a vós, quanto aos apóstolos, entendê-lo-á porque ele está em vós. O que ele quer dizer com isso? Aqueles apóstolos, gente, embora dois, né, um tinha nível superior, que era o Levi, era o contador, o segundo tinha alguma escolaridade, sabia contar, que era o Judas, o caixinha do grupo, os outros 10 eram analfabetos, mas espíritos de altíssima envergadura. Tá? Tanto que, como vimos, né, quando nós falamos da escala dos planetas, eles não são de planeta de prova e expiação. Eles são de planeta muito mais elevado, que naquele momento estavam reencarnados na Terra para ser, entre muitos, todos os essênios, entre os essênios, um deles era Barçanufo, né, que deu a vida por Jesus aí, né, está no livro A Grande Espera, da Corina Leverino, ditada pelo próprio Barçanufo, né, ele era o Marcos, o filho do Romano, que foi educado entre os essênios. Quando a gente lê lá, a gente vai ver quem são os essênios, né, almas muito depois da gente, e que tinham estofo moral para, naquele momento, não só aceitar Jesus na Terra, porque eles já tinham essa condição de outros planetas, mas enfrentar a dureza que era ir com Jesus contra praticamente todo o status quo, né? Motivo pelo qual nós o crucificamos. Porque ele simplesmente veio fechar, como disse, de Cristo até ele, fechar o ensinamento moral que os seus guias maiores que ele mandou para a Terra trouxe. E nós não estávamos interessados em moralidade naquele momento. Por isso nós arrumamos um processo contra ele e o crucificamos. Um anjo nunca pecou, não tinha como errar, não tinha como submeter a ninguém, a não ser a Deus nosso Pai, né? Então, gente, quando ele fala isso aí, os apóstolos, e não é só essa vez que ele mostra que os apóstolos conheciam o que nós estamos estudando hoje, não. Quanto a eles, não vão entender o Consolador ainda, mas vós entendem. Se você for lá em Mateus 10, quando ele prepara os 12, ele ensina para eles o Evangelho e diz como é que ele quer que pregue o Evangelho. Vai lá, é o mesmo modelo para hoje. Não precisa de roupa especial, não precisa de ambientes luxuosos, não precisa de dinheiro, não precisa nada disso, não. Tá? Eu quero que você pregue o meu Evangelho da forma que eu te passei, como fala Bezerra de Menezes, né? Que você passe o Evangelho e a doutrina espírita com a pulcritude que o codificador trouxe, com a pureza que o codificador trouxe. Tá? Lastreada mesmo no Evangelho, porque não existe espiritismo sem Jesus. Tá? Espiritismo sem Jesus é fenomismo, que existe desde o tempo dos egípcios. Né?
Então, meus amigos, lá em Mateus 10, ele fala a vocês, indo, vá pregar o evangelho, e indo, levanta os caídos, limpa os leprosos, expulsa os demônios, de graça recebeste, de graça dai. O que é isso? O que nós estudamos hoje no livro dos médios, né? E nas obras subsidiárias, a mediunidade. Então eles conheciam profundamente, tanto é que eles fizeram a mãos cheias isso. Tá? Isso que nós fazemos hoje, região de ectoplasmia, era normal para eles. Né? Então curavam de todo jeito, fazia a desobsessão, que era o tal expulsar o demônio. E aí, 15, 16, 17. E o 26? Por que o Kardec deu esse pulo? Foi lá no 26. Porque no 26 está a função do Consolador prometido por Jesus. Tá? E o Espírito de verdade, ou o Espírito Santo, depende da tradução, que meu Pai enviará em meu nome, vai ensinar tudo que eu não posso agora e fazê-los lembrar o que vos tenho dito. E aí, a gente ratifica dentro do Evangelho, né, João 14, 26, que nós falamos inicialmente. Nós, espírita cristãos, nos devemos dar um passinho a mais no conhecimento de Jesus, na interpretação do Evangelho, mas principalmente na vivência do Evangelho. Para isso, como é que eu posso usar o caminho melhor se eu não conheço o mapa? E o mapa qual é? Os 4 Evangelhos. Mas pelo menos 2 nós nos devemos, Mateus e João. Porque muitos de nós, espírita cristão, nunca pegamos do capítulo 1, do capítulo 1 até o último capítulo desses 2 livros. Mas não deixa de ler Marcos, não. Por quê? Quando você estudar o Paulo Estevão, eu falo estudar porque ler não resolve muito, não. Você vai ver a explicação de como é que todos esses evangelhos chegaram. Tá? Você vai ver que Marcos não conheceu Jesus. Ele era filho de Maria Marcos, irmã de Barnabé, cara que começou, né, dirigindo a igreja de Antioquia, que foi criada por Pedro, e mais tarde Pedro associou o Saulo de Tarso a ele. Então, Marcos não conheceu Jesus. Então, quem passou para ele? Naturalmente a sua mãe, seu tio, e como ele viveu muito tempo na casa do caminho com Pedro e outros apóstolos. E Lucas? Lucas também não. Lucas foi convertido por Saulo de Tarso, lá em Antioquia. Jesus já tinha sido crucificado há muito tempo, era um médico grego, né? Lucas, por ser culto e quando a mãezinha dele desencarnou, ele largou a medicina e seguiu Paulo na pregação do Evangelho. E Paulo, quando foi a Éfeso, né, ele tinha pedido a Maria de Nazaré que ele sentia, quando ele esteve em Jerusalém, das vezes que ele esteve lá, depois que ele se converteu, ele andou conversando com cristãos lá, e aonde ele saiu pregando, e encontrou muitos cristãos ou pessoas que Jesus curou, contando fatos que não estavam no Evangelho de Mateus, que era o único que ele conhecia. O Evangelho que rodava naquele tempo era o de Levi. E era o único que era ali mesmo, porque o de João foi só no ano 98 que ele apareceu. Né? Então, ele fala, gente, tem que escrever mais essas histórias de Jesus. Quer dizer, quanto mais você tiver, mais você tem como disseminar. E então, como os apóstolos, na verdade os apóstolos escreveram, só que a Igreja Católica achou apócrifo. Tem evangelho, um monte de evangelho lá nos porões de Roma, cerca mais de 30, passa um pouquinho de 30 segundo a história. Mas quando Paulo, né, esteve preso pela última vez antes de ir para Roma, e ele só foi para Roma porque ele apelou pela condição de cidadão romano, tinha cidadania romana, ele sentiu que não tinha como, né? Porque quando ele foi a Éfeso, ele pediu Maria de Nazaré para ditar para ele a história de Jesus. Ela disse, não, meu filho, a hora que você quiser. A própria mãe de Jesus. Só que ele não tinha, Paulo andava a 1000. Né? Eu não tenho tempo agora, mas eu vou voltar. Só que não dava para ele voltar. Ele sabia que de onde ele estava, ele já tinha apelado para não ser executado pelos judeus da forma que executaram Jesus, no mesmo lugar, essa era a proposta deles, e ele achava que ele não tinha esse merecimento. Ele apelou para Roma e sabia que de Roma ele não podia sair, mas ele conseguiu de Roma uma liberdade para ir até o norte da Europa pregando o Evangelho. Paulo subiu a Europa toda pregando o Evangelho. Tá? Mas ele não tinha como ir a Maria de Nazaré. Então, enquanto ele estava preso, ele fala, Lucas, você vai fazer isso por mim. Vai lá em Éfeso e conversa com a nossa mãe. Então, o Evangelho de Lucas é de quem? Da mãe de Jesus. Né? Então, nos devemos essa história também. E não foi só isso. Ele chega, Lucas, pela sua competência, nós não podemos perder a história dos apóstolos, cara. Você vai escrever a história dos apóstolos. Você já pensou a humanidade não conhecer as línguas de fogo? Né? Aquele grande fenômeno em que todos os apóstolos incorporados, cada um falou numa língua e todos que estavam ali entenderam. Aí Lucas, poxa,
Isso vai cair na minha conta, chefe? Então eu vou fazer o seguinte, primeiro que eu vou falar sobre o senhor, não sei o que, ele não faça isso não. Sobre mim, diga só que eu devo muito, não quero elogio. O Atos dos Apóstolos também é de Lucas. Tá? Então, meus amigos, como vimos, lá em João 14, com a promessa do Consolador, então aquilo que nós não sabíamos, né, que era a vida depois da vida e até a vida antes da vida, hoje nessa obra está aqui, estuante. Né? E a primeira questão que nos é dedicada é 926, é sobre, o nosso tema é felicidade e infelicidade relativa. Criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Perceba, o cunho da pergunta. Foi feito há mais de 160 anos, mas totalmente atual. Cada dia a tecnologia não nos traz um monte de necessidades novas, tá? Haja visto que esse treco aqui normalmente enguiça em 1 ano, já viu? Mais ou menos em 1 ano, acabou a garantia, ele enguiça. Ou você vai gastar muito para consertar, então compra outro, então fica prejudicado. Isso é o quê? Essa pergunta cabe completamente aqui. Eu estou falando só uma coisinha, mas muitas outras coisas. Né? A resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vós criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, esse o mais rico. Resposta, hein? Perceberam? Se lembra que nós falamos que o meu sonho de consumo é chegar a um espírito que habita o planeta ditoso? Ele não tem nenhuma das paixões que prenda a coisas materiais. Nenhuma. Né? Logo, se você não tem nenhuma paixão, nenhum desejo por coisa material, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando aqui que a gente vai fazer isso hoje não, certo? Nós estamos fazendo Enem ainda para regeneração, vamos cursar o que se cursa no planeta de regeneração para que a gente consiga fazer o Enem para o planeta ditoso, tá? Mas é isso aqui, ó. Então, o que é factícia? Que se pode fazer? Então, nós fazemos muitas ações, geramos muitas ações que muitas vezes nos levam a ter dificuldades. Até porque o necessário, tá, ele sempre vai acontecer. Por quê? Como vimos em diversas outras oportunidades, no Evangelho de Jesus, e o Consolador explica isso com mais clareza, né? Quando Jesus fala: olhai as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não estocam e não passam fome. Por quê? Porque Deus as atende. Se nós temos, entre aspas, um contrato de reencarnação, tudo aquilo que está naquele contrato, não tenhamos dúvida. Todos os recursos para que possamos cumpri-lo, nós também temos. Pode não estar nesse contrato, por exemplo, um BMW. Tá? Eu estou jogando lá em cima, mas pode estar no meu contrato um Celta. Mas se eu cismar de comprar um BMW, eu vou correr o risco de ficar inadimplente e pular uma fogueira danada. Percebe? Então, é isso que ele está dizendo. Nós, às vezes, fazemos muitas coisas. Eu dei esse exemplo, mas vale para qualquer coisa que a gente colocar além daquilo que nós podemos fazer. Isso tem até um nome bonito: falsa expectativa. Você cria uma expectativa que você não pode atender. Mas aí, por orgulho, você não retroage e tenta fazer, vai dar errado. Porque cada débito corresponde a um crédito. Se eu não tenho crédito suficiente para atender o débito, o que vai acontecer? Inadimplência. E isso o que nos leva? A um monte de tristeza, uma dificuldade. Então, olha o quanto, né? Jesus podia chegar a esses detalhes? Não, ele não podia chegar a esses detalhes. Mas se você pegar as parábolas, são muito parecidas. As parábolas são bem mais detalhistas do que o ensino moral, mas embora o ensino moral ele falou direto, na lata, né? Quando ele tinha que falar sobre moralidade, era direto. Mas as parábolas eram para falar dessas coisas do mundo dos espíritos, nunca falou de coisa da terra, era sempre do mundo dos espíritos. Quando ele fala céu, é mundo dos espíritos. Quando ele fala no Pai Nosso, que seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, o que ele está dizendo? Tanto para nós encarnados, como para os desencarnados. Né? A outra questão, a próxima, a pergunta é: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável.
porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Olha a perspicácia. Bom, tá verdade que para a felicidade o supérfluo não é necessário, mas tem uns que não tem nem o necessário. Como é que explica isso? Ele fala, verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário, a vida e a saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado a causa. Gente, não vai ser só aqui que a gente vai conseguir explicar isso, né? É igual a dor. Você chega lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, não tem como explicar a dor a não ser com o espírito, né? Porque tem muitas dores que não têm causa atual, são causas anteriores, né? Mas aqui, por exemplo, nós não sabemos que uma vez que estamos vindo de diversas reencarnações, nós temos alguns débitos